Imagine um mundo onde os gigantes não são apenas mitos ou lendas. Eles caminharam entre nós. Em antigos textos sagrados, há histórias sobre seres colossais, figuras imponentes que vieram de tempos antigos. Esses relatos aparecem em várias culturas, mas talvez o mais famoso deles seja o dos Nephilim, mencionados na Bíblia e em textos antigos, como o livro de Enoque. Vamos voltar para um dos momentos mais misteriosos do passado, o Gênesis 6. Nessa passagem, encontramos uma descrição curiosa. Os Nephilim estavam na terra. Não eram apenas grandes em tamanho, eram diferentes. Algo aconteceu que uniu esses seres com os humanos, e o resultado foram figuras gigantescas, poderosas. Esses gigantes foram chamados de heróis da antiguidade, seres que teriam desempenhado papéis importantes em histórias há muito esquecidas. Esse conceito de gigantes não está isolado apenas nos textos religiosos. Culturas ao redor do mundo mencionam esses seres de proporções extraordinárias. Desde a Grécia Antiga até os relatos indígenas da América, essas criaturas sempre estiveram presentes no folclore. Será que tudo isso pode ser coincidência? As histórias sobre esses seres atravessam milênios, mas uma delas continua a chamar muita atenção: o gigante de Kandahar. Em 2002, nas montanhas isoladas do Afeganistão, um grupo de soldados das forças especiais do EUA se deparou com algo inexplicável. Não era um homem comum, nem mesmo uma fera. Era algo além do esperado, algo que remete a antigos relatos de gigantes. O que realmente aconteceu naquela missão ainda é cercado por muitas perguntas, mas uma coisa é certa: esses relatos trouxeram de volta as antigas histórias dos gigantes para o centro das atenções. Esses relatos nos levam a refletir. Será que as histórias dos Nephilim, Gilgamesh e outros gigantes que encontramos nos textos antigos são mais do que mitos? Em 2002, algo fora do comum aconteceu nas montanhas rochosas de Kandahar, uma região remota do Afeganistão. Uma unidade de soldados das Forças Especiais dos Estados Unidos estava em uma missão de rotina, vasculhando cavernas em busca de inimigos. Eles não sabiam que estavam prestes a encontrar algo completamente inesperado. Segundo os relatos de quem estava lá, um soldado desapareceu enquanto explorava uma das cavernas. A equipe preocupada decidiu investigar. Ao entrarem na caverna, se depararam com uma figura gigantesca. Era diferente de qualquer coisa que já tinham visto. Uma criatura de pele avermelhada, com um olhar intenso e uma altura descomunal. Armado com uma lança, o gigante partiu para o ataque, resultando em um confronto brutal que deixou um dos soldados sem vida. A criatura foi finalmente abatida pela unidade, mas o choque permaneceu. Após o incidente, o corpo do gigante foi levado em um helicóptero para uma base militar. E desde então, os detalhes sobre o que aconteceu com o corpo foram mantidos em segredo. Porém, os boatos se espalharam rapidamente entre as forças militares. Muitos acreditam que aquele ser era um dos antigos gigantes mencionados em textos bíblicos e históricos. Elia Marzulli foi um dos primeiros a investigar esse evento. Ele entrevistou militares que afirmaram ter estado na operação e documentou suas histórias. O caso ganhou atenção nos círculos de pesquisa sobre o inexplicável, mas oficialmente, a história foi abafada. Contudo, aqueles que estavam lá juram que a experiência foi real e que os gigantes, de alguma forma, ainda andam entre nós. Aquela história ecoava, mas a verdade é que as lendas dos gigantes não são exclusivas das montanhas de Kandahar. Muito antes desse confronto, há relatos em textos antigos que falam de seres gigantes, poderosos e misteriosos. No Gênesis 6, o que chamamos de Nephilim surge em um período de turbulência, em uma terra que estava prestes a enfrentar mudanças profundas. Não eram apenas criaturas físicas. Sua presença sinalizava uma era marcada por algo maior, um evento que desafiava o curso natural das coisas. Esses gigantes não aparecem apenas na Bíblia. No livro de Enoque, por exemplo, há descrições detalhadas desses seres. Diferente de outros relatos, Enoque expande o que aconteceu, contando sobre uma hibridização entre anjos e humanos. Eles deram origem a seres de proporções descomunais, figuras que não pertenciam totalmente a este mundo. Curiosamente, quando olhamos para mitologias de outras culturas, histórias semelhantes aparecem. Na Grécia Antiga havia relatos sobre os titãs, seres enormes que dominaram a Terra em tempos primordiais. Muitos acreditam que essas histórias são diferentes formas de contar a mesma coisa. Uma época em que humanos não eram os únicos habitantes do planeta, mas dividiam-no com seres maiores e mais fortes. Voltando ainda mais no tempo, uma das histórias mais antigas e enigmáticas que conhecemos é a da epopeia de Gilgamesh. Escrita em tábuas de argila há cerca de 4.000 anos, essa narrativa é uma das primeiras a mencionar um ser gigante, metade humano, metade divino. Gilgamesh
rei de Uruk, não era apenas forte e corajoso. Sua estatura era descrita como gigantesca, uma figura de poder e mistério que desafiava os limites da humanidade comum. Mas o que torna essa história ainda mais fascinante é como ela se conecta a outros relatos de seres descomunais. Gilgamesh era parte de uma linhagem que poderia ter origem nos mesmos Nephilim que conhecemos dos textos bíblicos. Sua busca pela imortalidade, suas batalhas com criaturas enormes e sua jornada pelo desconhecido parecem ecoar os mesmos temas que encontramos em lendas de gigantes pelo mundo. Alguns estudiosos acreditam que Gilgamesh pode ter sido inspirado em figuras históricas reais, ou em seres que realmente existiram em tempos antigos, seres que poderiam muito bem ter sido os Nephilim. Suas aventuras e lutas podem ser interpretadas como representações de uma época em que esses gigantes ainda caminhavam entre os humanos. Por mais antigos que sejam esses textos, eles não deixam de nos surpreender. Eles guardam segredos que parecem ter sobrevivido ao passar dos séculos, atravessando eras e culturas, sempre apontando para algo maior, algo que está além da simples mitologia. Gilgamesh pode ter sido uma peça central em um quebra-cabeça que ainda não conseguimos montar completamente, mas que continua a nos intrigar até hoje. E os relatos não pararam por aí. Ao longo dos últimos anos, surgiram histórias vindas de várias partes do Oriente Médio, especialmente do Iraque e do Afeganistão. Soldados em missões, tanto das forças americanas quanto de outros países, têm falado sobre eventos estranhos, encontros com criaturas que parecem saídas diretamente das lendas antigas. Há histórias sobre sombras gigantescas vistas nas montanhas, criaturas observadas à distância que não se encaixam em qualquer descrição natural conhecida. Relatos de soldados que sentiram uma presença incomum ao explorar ruínas antigas, como se algo ou alguém estivesse observando. Não são apenas boatos, mas sim experiências que para muitos desses homens e mulheres deixaram uma marca profunda. O que é mais curioso é a geografia desses encontros. Muitas dessas áreas, como Kandahar e as antigas cidades da Mesopotâmia, são mencionadas em textos antigos, não só na Bíblia, mas também na mitologia suméria e em registros históricos de outras culturas. Existe uma conexão clara entre esses locais e os relatos de seres extraordinários. Esses lugares, cheios de histórias e ruínas milenares, parecem guardar mais do que apenas pedra e areia. É como se algo antigo e poderoso estivesse adormecido, esperando o momento certo para se revelar novamente. E talvez, aqueles que dizem ter testemunhado tais eventos não estejam tão distantes da verdade. Afinal, os mistérios dessas terras são tão antigos quanto a própria humanidade. E assim, chegamos a uma questão que parece cada vez mais inevitável. E se esses antigos relatos de gigantes, como os Nephilim e Gilgamesh, não fossem apenas mitos ou exageros? E se eles de fato tivessem raízes em algo real, em algo que nossas mentes modernas lutam para compreender? As histórias se acumulam ao longo do tempo, vindas de diferentes partes do mundo e culturas que não tinham contato entre si. Mas a ideia de seres gigantes sempre está lá, permeando as escrituras antigas, mitologias e até os relatos modernos de encontros estranhos. O que sabemos sobre o gigante de Kandahar, sobre os Nephilim, ou mesmo sobre figuras como Gilgamesh, pode ser apenas uma fração da verdade. Talvez essas lendas sejam ecos de um passado mais complexo do que imaginamos, onde os humanos não eram os únicos a habitar a Terra. Com tudo o que foi contado, uma coisa fica clara. Essas histórias de gigantes, de seres de outro tempo, continuam a nos fascinar não porque estão presas ao passado, mas porque parecem estar à nossa espreita, esperando para serem redescobertas. Seja nas escrituras antigas ou em cavernas escondidas nas montanhas do Afeganistão, os mistérios sobre esses seres não desapareceram, eles apenas aguardam. Se você curtiu esse conteúdo e quer ver mais mistérios como esse, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias intrigantes, desafiam o que conhecemos sobre o passado. Não perca os próximos vídeos.